O WordPress é o criador de sites mais popular da internet, com 80% dos sites sendo feito nessa única plataforma que tem uma comunidade gigantesca e milhares de plugins que estende suas funcionalidades padrões. E neste vídeo eu vou mostrar por que depois de mais de 10 anos usando o WordPress, eu resolvi trocar algo certeiro, algo com muito suporte, por algo totalmente novo e desconhecido chamado Odoo. Para quem não me conhece, eu sou o Kevin, eu tenho esses sites aqui e vários outros sites da internet. Sou focado em SEO e criação de conteúdo online, principalmente SEO programático. E eu vou mostrar para vocês tudo sobre essa migração. Por que eu abandonei o WordPress, o que eu ganhei, o que eu perdi com isso. Como foi essa migração para o Odoo e o que esse Odoo ele oferece de interessante para poder me esforçar a fazer essa migração. Um dos motivos de eu querer largar o WordPress é que ele me traz um gasto anual muito alto. Além dos plugins de tradução, de SEO, tema do site, inteligência artificial, eu também tenho um gasto enorme com o servidor por causa do site multilingüe, que ele exige muito do banco de dados. Então, por mês eu pagava cerca de $80 só de servidor para manter meus sites no WordPress. Não é um gasto muito alto se você for comparar os benefícios ou o lucro que o projeto vai estar trazendo. Mas ainda assim eu quis diminuir todo este trabalho de renovação de plugins que você tem todos os anos. Ou então você fica procurando alternativas. Sem falar que a questão dos plugins é meio que uma gambiarra. Então eu sempre já estive pesquisando por vários anos. Sempre dava aquela vontade de ir para o Ghost CMS feito em Node. Só que ele tinha muitas limitações. Eu também conheci o Stripe. Eu cogitei em migrar para o Stripe. Mas eu vi que eu teria que fazer muita coisa manual. Teria que programar muita coisa. E eu não sou um programador. Então isso exigiria muito tempo da minha parte, até que um dia, pesquisando do nada na internet, eu encontrei essa plataforma feita em Python, chamada Odoo, e ela me chamou bastante atenção pela precificação e pelo que ela tem a oferecer. Vamos dar uma olhadinha? Nós estamos aqui agora na tela do meu computador e esse aqui é o preço do Odoo com hospedagem, isso mesmo. Esse valor que você paga aqui, R$ 38, R$ 57 no plano custom, ele inclui a hospedagem do Odoo Online, que ela supre a maioria da necessidade das pessoas que têm sites novos. Por exemplo, se você vai fazer um site para uma empresa ou para um cliente, essa aqui é a melhor opção se você trabalha com clientes, se você faz site para as pessoas. Por quê? Você vai ver mais na frente, mas isso não foi meu caso, né? Meu site é um blog, tem artigos, é otimizado para SEO, então tem muita coisa que a gente necessita. E esse aqui me chamou a atenção porque eu tenho outros projetos além do blog de SEO. Eu tenho um curso online, eu queria montar uma loja. E fazer isso no WordPress sempre me dava uma preguiça, uma descrença. Por quê? É muita gambiarra. Se você instalar um WooCommerce lá no WordPress, você já sente aquela gastura, assim. Eu não sou fã dessas gambiarra. Tem gente que faz site em Elementor para cliente, não sei o que, fica aquela gambiarra toda lá. Eu não, eu gosto do meu WordPress tudo limpinho. Então eu estava procurando uma coisa para deixar mais polida ainda. E eu encontrei essa aqui, a ferramenta perfeita. Por quê? Ela oferece tudo que você precisa para gerenciar uma empresa, um site online. Então aqui você tem toda aquela questão de ERP, porque o Odoo ele não é um CMS, ele é um ERP. Então ele é focado em gerenciar empresas, inventário, funcionários, estoque, CRM, essas coisas tudo. O foco dele não é site, mas ainda assim, eu estou usando ele com foco em site. Eu vou explicar por quê. Eu estou usando uma plataforma que não é centrada em website, mas eu estou usando ela principalmente com esse foco. Mas o principal que me atraiu aqui além do website foi a questão de social media e e-mail marketing. Tem automação de e-mail marketing aqui diretamente nele. Também tem automação de WhatsApp, inteligência artificial nativa. Então ela tem várias funcionalidades que me atraiu a querer abandonar o WordPress e abraçar o Odoo. O que mais me chamou a atenção é que ele tem módulos específicos para curso online e também loja online. Você pode gerenciar estoque, dropshipping, tudo aqui diretamente no Odoo, com a liberdade de você ter uma plataforma que é open source. Por mais que ela seja paga aqui, você está vendo aqui o preço pago com hospedagem, ela também permite você usar uma versão totalmente gratuita, a versão de comunidade, onde você pode auto-hospedar no seu servidor, como também a versão on-premise, que ela oferece esses add-ons, como o Odoo Studio, inteligência artificial embutida no sistema. Aí você pode usar a versão deles também auto-hospedada, que é o que eu estou usando atualmente. E eu vou explicar por que eu tive que usar ela ao invés da hospedagem gratuita. E essa foi a primeira dor de cabeça que eu tive na migração do WordPress para o Odoo.
A minha intenção era sair do WordPress, parar de pagar $80 de servidor por mês para poder usar o servidor do próprio Odoo. Eu não tô com tanto tráfego assim, 10 mil por dia aguenta perfeitamente. Só que eu estou migrando um site do WordPress, tem mais de 30 mil páginas indexadas no Google. E o Odoo, ele é feito de uma maneira, ele foi estruturado de uma maneira que não ia permitir essa migração, porque as URLs seriam forçadas a ser diferentes. O Odoo, ele força um subdiretório de blog e coloca IDs nas slugs, nas URLs dos seus posts, das suas postagens. Então foi por esse motivo que eu não pude usar o Odoo online. Então eu tive que migrar para o on-premise. E aí vem a segunda dor de cabeça, a hospedagem. Como o Odoo ele é feito em Python, é uma coisa totalmente nova, que eu tô acostumado a usar servidores de PHP, Nginx e tal. E Python era totalmente diferente para mim. E eu nunca também tive costume de usar GitHub, de fazer deploy, essas coisas assim. Eu até gastei com umas plataformas que eu achei acessível de $5, $4 por mês para poder gerenciar esses processos, mas acabei não conseguindo e migrei para uma coisa que me custa $30 por mês. Então já aumentou o meu gasto. Eu tive que assinar esse aqui, ó, o Cloud Prepper. Na verdade, tem outras alternativas mais baratas, mas eu preferi assinar esse aqui, pagando $30 por mês, para poder ter uma coisa mais gerenciada, ter uma hospedagem gerenciada. Isso aqui é só o gerenciamento, eu também tenho que pagar o meu servidor. Mas o Odoo, ele é bem mais leve, apesar de ele ser em Python, que não é uma linguagem leve, porque ela tem que ser, como é que se diz? Esqueci o termo, mas ela tem que ser tipo compilada, isso mesmo, ela tem que ser compilada. Ele aguenta de boa um servidor mais barato. Antes eu usava um 32 GB de RAM, 16 núcleos de CPU compartilhado no Hetzane, e o meu WordPress estava toda hora usando 90% do MariaDB da RAM por causa do plugin de tradução. E essa é uma das coisas que me atraiu no Odoo. O WordPress ele salva praticamente tudo no WP Post, uma tabela lá do banco de dados chamado WP Post. E isso dá um peso enorme. Por exemplo, todas as imagens que você salva no WordPress, elas ficam no WP Post. Custom Post também ficam no WP Post, então é uma gambiarra muito grande. Já no Odoo, eu notei que ele salva as postagens de blog dentro de uma tabela de blog. Se você criar um modelo de página diferente, por exemplo, como se fosse o Custom Posts do WordPress, você vai ter uma tabela só para aqueles Custom Posts. E o melhor, o Odoo, ele tem total liberdade de você criar campos personalizados no próprio arrastar e soltar, usando o Studio. Então é uma coisa magnífica para você gerenciar conteúdo, para quem faz SEO programático, você ter tudo isso. Eu vou mostrar para vocês aqui agora na prática. Deixa eu entrar aqui no meu site, que ele está meio cacheado. Pronto. Essa aqui é a tela de administração do Odoo. E se você vem ver aqui, eu criei 2 módulos personalizados, que são o meu dicionário e questões de jogos, que tem meu site de jogos também. Outro motivo de eu ter migrado do WordPress para o Odoo é que eu preciso apenas de uma instalação do Odoo. Eu não preciso de vários Odoos igual eu tenho vários WordPress. É claro que o WordPress ele tem um outro site, só que não é a mesma coisa. Nunca é a mesma coisa. Já o Odoo, ele segura muito bem, fluido, todos os sites que você tiver. Por quê? Ele usa PostgreSQL, que é um banco de dados mais robusto. E ele salva as coisas separado, né? Claro que todos os blog posts de sites diferentes vão estar numa tabela blog post. Mas se eu quiser criar modelos personalizados para cada site, por exemplo, eu tenho alguns sites que são de SEO programático. Esse aqui, ó, o GameTows, é só para um site específico, então não vai pesar muito bem isso. Páginas também fica tudo organizadinho, separado. Para vocês terem uma noção, uma das coisas que me chamou a atenção no Odoo é esse fato de eu ter todos os meus sites centralizados num lugar. Se eu mudo uma coisa nesse site, eu também consigo mudar nos outros rapidamente. Eu não tenho que ficar indo num site, logando em outro, para poder instalar um módulo, para poder instalar um plugin. Não, aqui eu faço tudo num lugar só. E foi uma das coisas que me chamou a atenção. É que eu tenho gerenciamento de post e eu posso editar do jeito que eu quiser. Eu venho cá no Odoo Studio e eu consigo criar campos. E ele vai criar um campo lá no banco de dados, uma coluna separada, tudo organizadinho, se você quiser copiar e colar. E outro motivo também de eu ter escolhido o Odoo é que ele tem tradução nativa. Eu não preciso de nenhum plugin para tradução. Ele tem tradução nativa. É aí que entrou outra dor de cabeça na hora de migrar para o Odoo, que seria refazer as traduções. Na verdade, eu não ia fazer isso. Eu não queria gastar com a API novamente. Então, o que eu fiz? Eu criei um workflow no N8N que scrapeou todas as páginas do meu site e migrou para o Odoo, diretamente no banco de dados, as traduções.
E não é um processo muito fácil, porque o Odoo ele salva as traduções na mesma linha, na mesma coluna de conteúdo. Só que ele salva todos aqueles conteúdos em vários idiomas diferentes em uma coisa que a gente chama de Johnson B. Johnson B. Eu não sei o que significa isso, binário de Johnson, talvez, deve ser isso, né? Aí tem PTBR, aí tem todo o conteúdo em PTBR. E aí tem ENUS, todo o conteúdo em ENUS. Isso é bom e ruim ao mesmo tempo. Quer dizer, não é uma coisa negativa, né? Porque o WordPress, ele salvava a tradução por string, pesava demais, carregava várias strings de HTML a página, era uma coisa de louco. Aqui não, ele fica na mesma linha, você só muda o idioma. Então, na hora de ler o banco de dados, ele vai procurar o conteúdo no idioma específico. Então, não vai pesar absolutamente nada. Só ruim para quem está acostumado a gerenciar, copiar conteúdo dentro do próprio banco de dados, que eu acho que é uma coisa que nem um doido faz, só eu mesmo que faço isso. E tirando esse aspecto das traduções, que foi uma complicação migrar elas, para mim tá de resto, tá perfeito. Você importar conteúdo do WordPress pro Odoo é muito fácil. Você só tem que exportar todo o conteúdo do WordPress em CSV e você vem cá e importar os registros. Aí você escolhe aqui, por exemplo, vamos escolher esse aqui, ó. Tá vendo? Ele vê todas as colunas, você escolhe qual campo corresponde àquela coluna e você importa. Ou seja, você pode importar aqui milhares de posts do seu WordPress, ou custom posts, ou custom fields, imediatamente, em poucos segundos. Isso foi uma das coisas que me agradou muito, que é essa liberdade de você customizar da maneira que você quiser. Por exemplo, se você clicar aqui, tem uns comportamentos que eu acho estranho no Odoo. Se você clicar aqui no post, ele vai abrir o post no front-end, que é uma das coisas que eu gostei também no Odoo. Você edita o post no próprio front-end aqui, ó. Você pode editar, tá vendo? Tem os blocos, igual o WordPress, tem poucos blocos em comparação com o WordPress, é claro, né? Mas é que você também edita o tema, edita o estilo, escolhe você seleciona um item aqui, aí você pode editar o estilo do item, como escolher a imagem de capa do artigo, etc. E aqui também você tem aqui, se você tem a publicação do blog, você tem aqui todas as informações, ó, dentro do back-end. Se você quiser editar dentro do back-end, você também pode. E tem a parte de SEO, tudo nativamente, sem ter que gastar com plugins, entende? Foi uma das coisas que me agradou. E aqui vamos falar dos custom posts, né? Por exemplo, eu criei o dicionário aqui, ó. No dicionário, eu criei todos esses campos aqui, ó. Significado, definição, origem, classificação, campo semântico, formalidade, palavras compostas, conotação, GLPT. Então eu crio tudo, eu tenho total liberdade no Odoo sem ter que usar aquele custom field, sem ter aquela complicação de ir lá no menu toda vez para criar um campo. E eu também queria no banco de dados separado diferente, eu tinha que usar um plugin que tem mais de ano que não atualiza para poder separar os custom fields do custom post dos posts do WordPress. Foi uma complicação danada. Aqui, ó, tem um módulo que eu instalei aqui que eu posso executar SQL Query aqui, ó, em poucos cliques. Tem módulo de WhatsApp, módulo de chat ao vivo, pesquisa, tem tudo. Tem um monte de aplicativo aqui nativo que você pode instalar em um clique, é só clicar em ativar. Como também você pode baixar online na loja deles. Mas vamos lá. Depois de eu criar aquele campo personalizado, a gente tem que mexer no layout, né? O layout você edita a maioria das coisas no front-end. Cores, tamanhos, você pode colocar seu CSS lá. E o que eu acho legal é como você pode customizar as páginas. Na verdade, tudo aqui no Odoo é customizável. Você pode editar todos os campos, pode editar os ativos, os assets, que é aqueles arquivos JavaScript, CSS, que você pode remover eles nativamente aqui no próprio back-end. Você também pode editar ações do servidor, automações, tudo. Você pode criar ações do servidor, que é uma das coisas que eu quero mostrar aqui também. Mas uma das coisas que eu gostei é a questão de visualização. Todas as páginas aqui, ela tem uma visualização. É um arquivo XML que meio que faz o front-end. Esse arquivo XML, eles têm uma codificação parecida com HTML. Só que esse aqui específico do Odoo, ele tem uma marcação de texto um pouco diferente, que é a tag T. Essa tag T ela é muito boa, é muito interessante. Ela permite que você executa funções Python diretamente nela. Então, se você quiser variáveis, exibir valores no próprio front-end, como valores de um campo, fazer comparações, filtragens de valores, somas, cálculos mesmo de programação em Python, você pode fazer isso e exibir no front-end. Veja como é fácil aqui. Vamos aqui no meu show. E aqui vocês podem ver que eu posso editar aqui diretamente. É como se fosse editor de arquivos do WordPress, só que esse aqui você edita as visualizações, né? E aqui nas visualizações você pode colocar uma herança, né? Que ele vai meio que embutir, vai colocar
esse código naquele outro modelo. Ele vai meio que inserir lá. Aí tem umas coisas que você pode botar para você inserir antes, depois, no meio, a coisa do tipo, assim. Quem entende de programação vai pegar. Você pode escolher, por exemplo, em qual site que ele vai aparecer, qual visibilidade, para qual pessoa que ele vai aparecer. Tem como colocar condições e tudo mais, ativar, desativar, direitos de acesso. Aí aqui, ó, esse é o código que eu criei com o ChatGPT em poucos segundos para poder renderizar essa página aqui. Olha como é que ficou bonito. Tá vendo, ó? Coloquei tudo isso aqui. Parece muito código, parece complicado, mas se você for analisar, se tiver entendimento de HTML, você vai ver como é simples. Mas você tá vendo aqui, ó, uma função aqui, ó, o T, a tag T, ela tá condicionando para poder ter esse campo aqui. Se tiver esse campo, ele vai exibir um div com esse campo, entendeu? Aí a gente tem aqui o front-end, tá vendo, ó? E aí todos aqueles valores do dicionário, se não tiver, ele não vai aparecer. Por exemplo, se não tiver aqui formalidade, não vai aparecer isso aqui. No WordPress eu tinha que fazer uma gambiarra que é usando shortcodes, usando filtros no PHP, lá não sei na onde, muita complicação aqui, ó. Eu criei essa página em poucas horas assim, sem ter que pagar por Generate Block, sem ter que pagar por nada. Tudo com a ajuda do GPT, tá vendo como ficou bonito o dicionário? E outra coisa que eu acho legal também é que ações do servidor. Por exemplo, eu posso criar uma ação, colocar o nome dela aqui, ó. E eu acho que eu não tô em ações de servidor, tô só em ações. Ações do servidor especificamente. Que ela é diferente um pouco. Tem vários tipos de ações aqui. Tem como ações programadas, ações de janela e tal. Se você criar uma ação aqui, ó, pode definir o nome da ação aqui, escolher onde ela vai estar. Se você criar um menu contextual, por exemplo, publicações de blog, que eu quero onde ela esteja. Aí eu posso colocar aqui, por exemplo, executar um código, colocar um código Python aqui, que é uma linguagem muito simples, muito mais fácil que PHP. E ele vai realizar essa função. É claro que tem limitações. Por exemplo, você vir com a ajuda, você vai ver que não pode colocar qualquer coisa de Python aqui. Se é uma coisa mais avançada, você tem que criar um módulo só para isso. Ou você pode, por exemplo, atualizar seu conteúdo, campos, que são registros, né? Você pode atualizar registro. Você escolhe, por exemplo, um campo aqui daquele artigo e tal. Por exemplo, você quer mudar o título e tal. Ou você quer gerar título, na verdade. Talvez tenha, você quer mudar. Aí você pode, por exemplo, aqui atualizar com IA. E aqui você pode escrever o comando, ó. Criar, blá, blá. Aí você pode colocar aqui o conteúdo, qualquer outro valor que você quiser. Seleciona um campo aqui, você seleciona outro campo para ele servir tipo de variável no prompt do GPT. Assim você consegue, por exemplo, fazer com que ele traduza, atualize outros campos, gere conteúdo para campos que estejam vazios que você quer exibir. Seja no back-end ou no front-end, porque o Odoo ele não é feito focado totalmente em front-end. Ele também é muito feito focado no back-end. É por isso que tem tanta coisa assim de automação, tá vendo aqui, ó? Criatividade, enviar e-mail, enviar SMS, enviar WhatsApp, tem muitas coisas aqui focadas no back-end. E aqui você tem total liberdade para isso. Você pode criar, por exemplo, agentes de IA, pode colocar arquivos nos agentes de IA. Tem muita coisa que eu queria falar aqui, mas eu tô gravando esse vídeo sem roteiro, então é complicado explorar aqui tudo que tem para oferecer. Mas a verdade é que foi difícil, eu levei um mês mais ou menos para poder acostumar, para fazer todas as migrações. Tem coisas ainda que eu preciso fazer, que é mudar essa slugificação aqui, ó. Quero deixar igual no site original, migrar totalmente do WordPress, porque tem alguns sites que eu não migrei ainda. Você consegue editar tudo aqui, ó, tudo, basicamente tudo. Tem tudo quanto é tipo de configuração que você precisar. E se não tiver, é só você instalar um módulo que aí você tem essas funcionalidades incrementadas. Aqui, ó, questão de cursos, tem a plataforma de e-learning aqui, ó, para você criar todos os seus cursos de conteúdo. Fórum, relatórios, tem tudo embutido sem pesar o site. Muitas automações nativas, como o sistema de segurança na hora de login, tudo já tem nativamente no sistema, sem nenhuma gambiarra, sem nenhuma maluquice. E é isso, por isso que eu gostei muito do Odoo e por isso que eu fiz essa mudança. Migrei todos os meus sites, todos eles estão aqui. Sem falar a questão de segurança também, né? Por ser em Python e também por não ter 80% dos sites feitos nele, você não tem tanta vulnerabilidade como você tem no WordPress. E é isso aí. Esse é o Odoo. É claro que eu não consegui falar sobre tudo que o Odoo ele tem a oferecer, mas eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo e qualquer dúvida,
Eu vou fazer mais vídeos sobre o Odoo no canal, porque é uma plataforma que eu gostei muito de trabalhar e eu acho que ela tem muito a oferecer mesmo. Esse vídeo foi um pouco técnico, um pouco focado nas minhas mudanças, na minha migração, as dificuldades que eu enfrentei. Mas logo logo eu vou explicar algumas outras funcionalidades do Odoo também, outras coisas que você pode fazer. É uma coisa que eu quero investir, porque não tem muita gente que fala sobre esse assunto aqui no Brasil, tem canal oficial e tudo mais, tem muito suporte, é um open source e tal. Tem mais de 20 anos, então é uma plataforma confiável para você migrar. Mas é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e até a próxima. Se ainda não é inscrito, se inscreva no canal e falou!